Olá, lindezas! Tudo bom com vocês? Mais um dia, mais aqui na mesa, né? Eu reparti na mesa da família Félix. Aqui é a Daniele Félix. E mais uma vez, com muito prazer, eu estou aqui para estar compartilhando, repartir o pão na mesa. E hoje eu queria estar falando com vocês sobre algo que me veio quando eu estava orando. E Deus falou assim comigo: eu quero que você fale sobre isso um pouquinho, né? E vamos aqui já falando lá, vamos lá começar falando aqui que o que Deus trouxe para mim. E dentro do que Ele falou comigo, Ele começou a me mostrar, né, e montar o que eu precisava compartilhar com vocês. E vamos começar com o título, que é assim: Deus respeita a sua ignorância. Deus respeita a minha ignorância. Deus respeita a nossa ignorância. Mas isso não quer dizer que Ele concorda com a sua atitude. E quando Ele fala assim, isso quer dizer que Ele não, né? Mas isso quer dizer que Ele não concorda com as suas atitudes, com o seu pensamento, com aquilo que você crê, né? E Deus me fez lembrar das filhas de Zelofiade. E eu queria ler essa passagem, que está lá em Números 27, no capítulo 1 até o 11 aqui. Eu vou ler, tá? Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Dizar. Era filha de Zelofiade e descendentes direto de Efá, Gileade, Marquim, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo, na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça no meio do seu grupo familiar, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas, né, ao Senhor. E o Senhor disse: o que as filhas de Zelofiade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel, quando o homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos parentes mais chegados da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a essa lei, como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. E essa passagem aqui, ela é tremenda, né? Porque no tempo que eles estavam vivendo ali, era um tempo, né, de lei, era um tempo que tinha regras. E muitas das regras, muitas das leis ali, não eram uma lei que Deus tinha dado, né? Era uma lei que foi levantado pelo próprio homem. E o que eu quero dizer com isso? Porque às vezes até a lei que Deus tinha dado a Moisés, ela foi entendida da forma e do jeito do pensamento daquelas pessoas, do jeito que Moisés cria, do jeito que Arão cria. E muitas vezes o que nós cremos na nossa alma, no nosso mental,
não condiz realmente com o propósito real de Deus. Porque às vezes, né, nós precisamos entender, isso aqui Deus foi me dando e Ele falou assim, fala sobre isso um pouco, né? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas aqui eu coloquei espírito, alma e corpo. E essas três esferas aqui, nós precisamos entender essas três esferas, porque o espírito ele habita no nosso espírito, né? As nossas emoções é na nossa alma, o nosso mental aqui, né, é na nossa alma, e o nosso corpo, né, que é a nossa carne. E quando nós entendemos isso aqui, as revelações ela vem daqui. O espírito ele passa por nosso espírito as revelações de Deus e traz para onde? Para o nosso pensar, para o nosso sentir, para nossas emoções. E muitas vezes o não está, eu tenho falado aqui de alinhamento desde o início que eu comecei a repartir, né, o pão na mesa. E porque Deus tem falado isso conosco. Nós precisamos cuidar da nossa alma, das nossas emoções, do nosso pensar, para que o nosso pensar venha estar no mesmo alinhamento com o Espírito. Porque às vezes Deus revela algo no nosso espírito e nós entendemos de uma forma errônea. Nós cremos de uma forma errônea. Então, assim, a pergunta que eu deixo para você hoje: o seu crer condiz verdadeiramente com aquilo que é vontade de Deus? Porque às vezes o que você está crendo não se alinha com o crer verdadeiro de Deus. E será que nós estamos crendo corretamente? Então, assim, as crenças, né, pode ser, muitas vezes, né, é impedimento na manifestação maior de Deus. Porque aqueles tinham colocado uma lei, porque no tempo que eles viviam, a mulher não tinha vez, né? Era o homem que tinha fala. E isso não veio de Deus, gente. Isso veio do natural. Isso veio de algo natural, humano. E às vezes a pessoa acha, né, que Deus, ele não fez a mulher, né? Gente, foi Deus que criou todas as coisas. A mulher já fazia parte do homem, né? Você vê que Deus só esterilizou, tirou para fora o que já estava dentro do homem. E às vezes nós vivemos crendice, vivemos situações, né, que nós estamos repetindo em gerações que não condiz com a verdade de Deus, que não é realmente o alinhamento que Deus quer. Agora eu estava ouvindo uma pessoa e assim, acho que é moda agora falar de essência. Tudo a pessoa fala que é essência, mas verdadeiramente ela nem sabe, né, o que é realmente essência, gente. A essência é voltar aos primórdios, aquilo que você foi criado, aquilo que o primeiro, a essência é aquilo. Então qual é o original? Deus criou o homem e mulher, não foi? Deus criou o homem e a mulher. Foi Deus que criou, nós somos criaturas de Deus. E nós somos aperfeiçoados conforme uma vida de entrega inteira por Deus. Por quê? A palavra de Deus fala que o sofrimento, por que o sofrimento, né? Quando fala de sofrimento ali, está falando do sofrimento que vai tratar e vai trazer para nós mudança mental, mudança aqui, ó, mudança na nossa mente, nas nossas emoções, porque às vezes durante muitos anos, né, e quando a gente nasce no pecado, e muitas vezes nós somos muito influenciados pela nossa carne, pelo nosso natural, pela nossa razão, e não guiado pelo Espírito. E quando nós somos alinhados pelo Espírito, ele começa a mudar os nossos pensamentos. E o sofrimento muitas vezes ele vem porque nós não queremos mudar padrões mentais. E esses padrões mentais é necessário mudar. Então, assim, sempre Deus levanta, Deus respeita a sua ignorância, mas Ele não concorda com as suas atitudes. Nós precisamos estar atento a isso, porque as nossas atitudes, a nossa crença aqui, né, aquilo que a gente acha que é valoroso e para Deus às vezes não é.
Está aqui na nossa alma. Então, assim, a nossa alma, o nosso comportamento mental é uma forma de sentir. E muitas vezes a palavra de Deus fala para a gente não confiar na nossa alma, nas nossas emoções, porque as nossas emoções é enganosa. Isso está lá em Jeremias 17. E ali está falando que o único que pode sondar o coração é Deus. O único que pode ir esquadrinhar, ir no mais profundo é Deus. Só Ele pode mostrar para nós o que está dentro da nossa alma, das nossas emoções, da nossa mente, do nosso mental. Nós precisamos entender isso aqui, porque se as filhas de Zelofeate, elas não tivessem essa atitude de ir lá, você imagina, porque aqui eu imaginei que muitas gerações não teve filho homem, macho, mas teve mulheres. E elas não receberam herança depois que o pai morreu, porque elas eram mulheres. E ali existia um preconceito com as mulheres, né? Então, assim, nós precisamos entender que mesmo nesse tempo de lei, elas chegaram perto de Moisés, né? E pediu um direito que era delas também. Olha só. Como eu falo, vivendo uma lei, manifestando Cristo, manifestando a graça no meio da lei. Tiago fala ali, tem um versículo que ele fala assim, que a graça, né, que a misericórdia triunfou sobre a lei. E ali ele está falando de que triunfou, teve vitória sobre a lei. E a graça hoje, né, a misericórdia de Deus manifestada sobre a nossa vida, foi Cristo que nos deu isso. E desde o início, Cristo ele já se manifestava para fazer e criar todas as coisas. E que tudo que dá forma é o Espírito. O Espírito hoje, ele quer nos dar uma forma e uma expressão correta nas nossas emoções, porque uma das funções da nossa alma, das nossas emoções, é expressar de uma forma alinhada aquilo que Deus verdadeiramente quer falar e quer manifestar. Porque às vezes nós confundimos demais a revelação de Deus com as nossas emoções, que são falhas. As nossas emoções, elas são falhas. E nós precisamos estar alinhado com os pensamentos de Deus. Porque às vezes o meu crer tem sido impedimento de um fluir de Deus na minha vida maior. E às vezes Deus está falando no meu espírito, mas eu não consigo entender, porque eu estou cheia de crenças que têm limitado a minha visão, que não tem deixado eu enxergar além daquela situação que eu estou envolvida. E elas aqui, elas se levantaram, e quando Deus, olha só, e elas mudaram, elas quebraram padrões mentais no tempo de lei, e não foi só para elas. Foi uma lei que foi estendida porque Deus veio e Ele consertou, Ele alinhou aquela lei conforme a vontade dEle. Não esqueça, Deus respeita a sua ignorância. Deus respeita a minha ignorância. Mas isso não quer dizer que Ele concorda com as nossas atitudes. Porque às vezes nós achamos assim, Deus revelou algo para mim, eu entendi da forma que eu entendi. E eu passo aquilo para frente. Né? E traz prejuízo. E Deus me fez lembrar em Gálatas, eu nem anotei aqui quando eu estava, mas eu vou ver se eu acho aqui em Gálatas, que fala assim que em Cristo, né, não tem em sois Cristo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui aquela palavra que fala de que não tem grego, que não tem macho, que não tem fêmea. Em Cristo, nós estamos alinhados num só propósito. E nós precisamos entender isso aqui. Porque aqui, é em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que fala assim, não pode haver judeu. Eu vou ler o 27 para a gente entender um pouquinho, tá? 26, 27, 28.
pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestiste, né? Nos revesti de Cristo. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, todos nós estamos debaixo da lei de Cristo. Nós precisamos nos revestir desse mandamento de Cristo. E às vezes nós nos colocamos em situações que o humano quer que nós estejamos. E Deus está falando assim: ei, não tem, no meu pensamento, não tem essa divisão, não tem essa separação. O que está separando é terreno, animal e diabólico. Tudo que causa facção, tudo que causa divisão, não vem de Deus. É uma sabedoria que é terrena, animal e diabólica. E nós precisamos entender, isso não é Deus. Tudo que separa, todo sentimento que há dentro de nós, que fala que eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que cicrano, eu sou mulher e eu sou melhor do que o homem, né? Eu sou homem, eu sou melhor do que a mulher. Não, tudo, que qualquer sentimento, alma, sempre lembra, o sentimento, alma, tudo que vier da alma, das nossas emoções, que traz separação, não condiz com a verdade genuína de Deus, com a verdade genuína de Cristo, né? Com o que está prescrito nos mandamentos de Cristo. Então, assim, focai no resultado final. Qual é o resultado final? Cristo. O que Ele fez, o que Ele refez naquela cruz para nós. E nós precisamos andar, porque Cristo é um caminho que nós precisamos andar e permanecer, e criar raízes, e ficar solidificado, porque se nós não ficarmos solidificados em Cristo, nós vamos estar vivendo coisas, leis de peso, que não condiz com os princípios de Cristo. Nós precisamos entender, Deus respeita a sua ignorância, Deus respeita a minha ignorância, mas isso não quer dizer que Ele concorda com as nossas atitudes, com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito de agir. Ele nos respeita. Enquanto não cai uma ficha, como caiu aqui, né, nas filhas de Zelofeate, aqui caiu essa ficha, assim, veio, né, algo assim, um despertamento, né, dessas 5 filhas, de quebrar esses padrões mentais machistas. Né, hoje o que eu tenho visto muito, né, o feminismo crescendo demais, né? Por quê? Quer ser mais do que o homem. Então, assim, por causa do machismo, elas querem ser mais do que o homem. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos voltar à essência. Gente, vou dar um exemplo do homem e da mulher para Deus, tá? Eu vou dar um exemplo assim bem para a gente entender. Porque eu lembro quando Deus me deu esse exemplo, eu entendi essa uniformidade de Deus. Sabe? É o estar unidos no só propósito. E Deus falou comigo sobre a água. Né? A água, ela tem átomos, né? Tem o oxigênio, tem o outro lá. E tem como você pegar a água e separar, né, esses átomos que tem na água? Não tem. Não tem como separar essas substâncias que tem na água. Ela pode mudar de vasilha, ela pode mudar, né, até de estado, ela pode ficar, né, líquida, sólida, né, ela pode mudar o estado, mas ela não pode se desfazer, ela não pode se separar, porque aí não vai ser água. Então, assim, nós precisamos entender que o homem e a mulher foi chamado para estar junto, num só pensamento, num só alinhamento, porque nós somos equilíbrio um do outro, nós somos equilíbrio da natureza. Então, assim, nós não somos melhores nem piores do que um ou outro, nós somos, né, como a palavra que diz aqui em Gálatas, olha aqui no finalzinho, todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus.
cada um na sua função, mas nós somos um. Nós não somos, o rins não é melhor do que o coração não é melhor do que o cérebro não é melhor do que o intestino não é melhor do que o estômago não é melhor do que os pés não é melhor do que as mãos não é melhor do que os ouvidos, o ouvido não é melhor do que a boca não é melhor do que os olhos, porque todos eles, né, é como se fosse... eu esqueci a palavra, mas me veio uma visão aqui assim, né? É como se fosse tudo coopera para o nosso bem, cada um na sua função, mas unidos no seu propósito. Eu lembro quando eu fiz um curso de consultório dentário, de auxiliar de consultório dentário, lá já tem alguns anos, eu era solteira, muitos anos, né? Eu vou fazer 17 anos de casado e 22 anos que nós estamos juntos. E eu fazia um curso de auxiliar de consultório dentário, e eu lembro quando a professora, ela começou a falar, né, que nós temos uma linha, né, no meio, né, e tem um nome essa linha. Eu lembro que quando ela começou a explicar, e ela falava assim, que esse lado se juntou com esse para se formar. E ela deu o exemplo, ela pegou o cérebro, né, o nosso cérebro aqui, e mostrou um cérebro de um jovem de 18 anos e o cérebro de um idoso de 70 e poucos anos. E quanto mais, né, quanto mais o tempo passa, os anos passam, aí ela estava mostrando que a linha desse jovem de 18 anos, né, ainda está assim. E desse senhor, quando, né, tá com 75 anos, já tá bem mais fechada. Porque quanto mais você se alinha com o propósito, mais você se encaixa um no outro. Então, assim, eu não sou melhor do que o homem não é melhor do que a mim. Nós dois juntos trazemos equilíbrio. O que tem trago muita destruição para nossa vida hoje é essa separação, é essa divisão de achar que um é melhor do que o outro. Esse pensamento, irmãos, tem destruído muitos princípios de Deus dentro de nós. E nós precisamos voltar a essa essência de nós sermos um. Nós somos semelhante ao Pai. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Então tudo que tem nele também é parecido com o que tem em nós. E Deus, ele tem essa sensibilidade, né, da essência feminina. E ele tem também essa razão e essa, né, e essa essência do homem. Por quê? São um. É uma coisa só. Se ver como um. Se você tem alguma dificuldade com um homem, ou se você tem alguma dificuldade com mulher, se resolva, porque você está indo contra a sua própria natureza, você está indo contra a sua própria carne. Então, assim, nós precisamos levantar com coragem, não com soberba. Porque quando essas moças aqui, elas foram até Moisés, em nenhum momento aqui eu vi elas com uma soberba. Não. Elas só foram ali porque elas viram que era justo elas receberem também. Por quê? E Deus está falando assim, ei, em mim, em Cristo, na graça, não tem essa separação. Isso é algo terreno. A divisão é algo terreno que traz para nós pesos e prejuízo de destruição e de mortes. Tem pessoas hoje desfiguradas, porque acham que elas próprias criaram as próprias leis da alma. E a nossa alma, ela quer sempre trazer algo que é confortável para ela, porque ela não quer mudar. Ela não quer sair da zona de conforto, daquele lugar que ela já está há muitos anos. E isso ali vem de geração em geração. Então tem que se levantar como se levantou aqui essas filhas de Zelofaiate. Levantaram essas 5 moças e elas foram lá. E elas foram lá. E assim, como que nós precisamos entender isso? Nós precisamos entender, nos revertir. Deus respeita a nossa ignorância.
Mas isso não quer dizer que Ele concorda com as nossas atitudes. Ele não concorda com as nossas atitudes. E nós precisamos entender isso. Padrões mentais que têm roubado, você está alinhado com o propósito de Deus, você precisa abrir mão disso. A crença, muitas vezes, que está na sua alma não condiz com a crença genuína de Cristo. Aleluias! Então, assim, dê importância ao que o Espírito tem nos conduzido. O Espírito Santo, ele clama. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele direciona. O Espírito Santo traz à tona toda a verdade. E a mentira, ela precisa ser denunciada. A ilusão, o engano precisa ser denunciado, porque o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento de muito, ele tem roubado o entendimento de muito, ele tem destruído o entendimento de muito. Eu não sou melhor do que ninguém, e o outro também não é melhor do que a mim. Para Cristo, todos somos iguais. Todos somos um. Sempre olha o seu próximo como parte de você. E eu lembro que quando a professora, né, lá voltando, eu dei o exemplo aqui, né, do cérebro, né? Então, quanto mais unidos, quanto mais compreensão, quanto mais maturidade, quanto mais desenvolvimento, nós vamos nos tornando cada vez mais um. E esse um vai trazer para nós cura. Esse um vai trazer para nós restauração. Esse ser um cada vez mais vai trazer para nós mais avivamento. Esse um vai trazer para nós mais almas se rendendo ao Senhor, porque quanto mais a manifestação de Deus tiver nessa terra, mais pessoas se rendem. Lá em, não sei se é Coríntios, que fala do aperfeiçoamento dos santos. Nós somos aperfeiçoados. E esse aperfeiçoamento traz para nós, né, que a palavra ali ainda fala que é Deus que acrescenta aqueles que estão lá fora. Então Deus, ele vai acrescentar em nosso meio aqueles que precisam vir quando nós cada vez mais nos aperfeiçoarmos, nos edificarmos um no outro. Não há disputa dentro do reino de Deus, porque nós somos um. Nós fazemos parte de um reino. Cada um tem a sua função específica. E nós precisamos entender que não há um maior ou menor do que o outro. O pé, ele não é menor do que a cabeça. Porque ele é tanto importante como. Porque se eu ficar sem o pé, eu vou ter uma debilidade no meu físico. E essa debilidade vai me trazer dificuldade de andar, de me comover, de estar em movimento. E eu preciso entender isso, sabe? Tirar essa visão. Tem uma palavra que eu estou lembrando aqui agora, que fala, né, que nós precisamos olhar segundo, né, o segundo olhar de Deus. Eu não sei se está em Coríntios, que é uma parte que fala ali de consolidação, que nós somos chamados para consolidar e dentro desse contexto ali, tá falando sobre isso, que nós precisamos. Gente, isso aqui tudo tá vindo agora, tá? É o Espírito que tá conduzindo. E eu não lembro onde que tá essa palavra, mas eu tenho certeza que tá aqui em Coríntios, mas depois com o tempo eu vou ver e eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Porque nós precisamos deixar, né? Ontem na oração, um pastor estava ministrando, ele estava ministrando um louvor, né? E ele estava falando, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar os meus irmãos. E ali como que Deus começou a falar comigo de uma forma assim tão maravilhosa, né? E nós precisamos, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão.
Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. E esse endireitar os meus caminhos é endireitar a minha mente, o jeito que eu estou pensando. Endireita os meus caminhos. Que eu possa alinhar o meu pensamento segundo o teu. Para que eu não possa matar. Para que eu não possa destruir o meu próximo. Para que eu não possa não perdoar ele e ir matando ele aos poucos. E me matando também. E que eu possa ter força para perdoar. Porque o perdão, ele liberta o cativo. O perdão, ele traz cura, ele traz liberdade para aqueles que não conseguem ver solução. E existem sentimentos que você tem carregado de geração em geração. E que muitas vezes você fala, eu não perdoo porque essa pessoa fez isso. E esse tempo é tempo de arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Esse tempo é um tempo de metanoia, transformação mental. Esse tempo é um tempo genuíno nesse sentido, porque a volta de Jesus está na porta. Já está. E às vezes, né, aquele que está deturpando, né, os princípios por causa de um detúrpio, né, da mente ali, um desvio da mente, de não entender com clareza, né, como o meu marido estava falando, ele estava falando sobre isso, o melhor, né, convencimento que tem é o Espírito Santo. Então assim, o Espírito Santo, ele habita em você, ele está sobre você, ele está na sua vida. Tem pessoas que ele está, né, em cima ali, está chocando, até aquela pessoa se render ao propósito, né? É como as águas, né? No início, né, a palavra de Deus fala lá em Gênesis que lá no início o Espírito, ele pairava sobre a face das águas. E quando você estava ouvindo um estudo e falando ali que no original, no grego ali, quando fala de água para os judeus, fala de transformação. Então assim, o Espírito Santo, ele estava pairando sobre aquelas águas, ele estava ali chocando, ele estava ali gerando uma transformação. Então tem aquelas pessoas que ainda não têm entendimento de Deus, mas o Espírito Santo está ali pairado, chocando, até o dia que aquela pessoa ela vai se render. Aí nisso ele vai estar fazendo parte, né, e vai vivificar esse Espírito aqui. O espírito do homem vai ser vivificado com a luz, né, do Espírito Santo dentro dele. E ele vai começar a ter entendimento espiritual. E nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir à verdadeira verdade. A unção que há em ti, ela te leva à verdadeira... Eu vou abrir aqui em 1 João... E vou encerrar com essa palavra aqui, em 1 João aqui, no capítulo 2, 27, que fala assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhando da sua vinda. Sabei que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E essa justiça aqui não é uma justiça própria, é uma justiça de Deus, é uma justiça de Cristo, é uma justiça que se alinha com aquilo que Cristo fez por nós e pela humanidade na cruz. A indiferença é falta de amor. A indiferença é ao contrário do amor. O ódio ainda mostra que você ama. O ódio ainda mostra que você
sente ainda, tem um sentimento pelaquela pessoa. Então, assim, o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Se o amor está se esfriando porque as pessoas estão indiferentes. E nós precisamos entender isso. Isso aqui é outro vídeo que eu vou fazer, tá? Que o amor, ou ao contrário do amor, é indiferença. E muitos estão indiferentes nesse tempo de hoje. É para outro vídeo que eu vou fazer, tá bom? Vamos orar. Eu espero que essa palavra hoje, ela venha trazer para você um desatar, um norte. Esse repartir do pão na mesa aqui da família Félix são coisas que Deus tem revelado, Ele tem trago à tona para nossas vidas, Ele tem nos despertado para nós quebrarmos esses padrões mentais, quebrar esses comportamentos mentais que não condiz com a verdade dEle. E é isso. Pai, nós oramos nesse momento, te agradecendo por essa revelação, por esse repartir do pão na mesa. Ah, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por esses que estão aí ouvindo até o final, Pai. Porque na geração de hoje as pessoas não querem ficar nem meia hora, nem uma hora ouvindo um alimento edificante. As pessoas querem apenas viver no engano, na ilusão. Em nome de Jesus, nesse tempo, essa pessoa que está aí me ouvindo até o final, que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais, despertando, para que Ele possa, Senhor Jesus, estar quebrando, Senhor, esses padrões mentais que não condiz com os seus princípios, Cristo. Em nome de Jesus, que nós possamos ser um, assim como o Senhor é com o Pai e assim como nós somos com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos faz enxergarmos conforme a Tua vontade, desvenda os nossos olhos para que nós possamos ver e ser guiado pelas Suas instruções. Em nome de Jesus, é o que nós oramos em gratidão à Tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, desperta aquilo, Pai, aquele que ainda está dormindo, nos desperta, me desperta, aquela situação ainda dentro de mim que eu ainda não estou conseguindo enxergar, pensamento e crenças errôneas dentro de nós, que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa nos alinhar, que o Senhor possa nos mostrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha essa liberdade, Jesus. Tenha essa liberdade, Espírito Santo, de nos conduzir a essa verdade genuína, essa verdade que não é falsa, essa verdade que vai nos deixar cada vez mais alinhado um com o outro. Em nome de Jesus, Pai. Para Ti não há separação, para Ti nós somos um só. Aleluias. Aleluia. Me vem mais uma vez a visão. E a palavra eu não consigo encontrar. Ah, Senhor Jesus. Aleluia. Como que nós precisamos estar alinhados como o corpo de Cristo nessa terra, nessa dimensão. O reino de Deus precisa se manifestar, mas para ele se manifestar, nós precisamos estar alinhados. Ai, Espírito Santo, me faça lembrar essa palavra, dessa visão que eu estou tendo de alinhamento. Nós precisamos estar alinhados com o que Cristo quer nos mostrar. Amém? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Agradeço pela tua vida, você ter ouvido e ficado aqui comigo até o final. E eu te peço, eu te faço um pedido para você estar compartilhando, para você dar o seu like, para você apertar o sininho, porque quando chegar novos vídeos aqui, o YouTube vai te falar, ó, chegou novo vídeo lá da família Félix. Aí você vai lá e assiste lá para crescer o nosso canal. Como Deus tem falado conosco, vida vale mais do que coisas. E às vezes a gente tem preocupado muito com coisas e não estamos nos dedicando, porque a internet, as redes sociais, elas podem ir aonde nossos pés não podem.
As redes sociais podem, um dia desse eu estava vendo aqui, quem visualiza e tal, e tinha pessoas lá da Coreia do Norte, aqui. Então assim, vai aonde nós não podemos ir. E às vezes nós achamos que isso aqui é uma bobagem, não é. Não é, porque nós levamos muito a sério ao ministério que Deus tem colocado em nossas mãos, que Deus tem confiado em nossas mãos, que é levar o evangelho, que é levar as boas novas, que é despertar aqueles que estão dormindo, aqueles que ainda não acordaram para esse chocado espírito. Amém? Então fica até a próxima e que Jesus possa cada vez mais te iluminar e entrar na sua casa, na sua família e fazer cada vez mais a diferença que Ele necessita. Amém? Eu agradeço a Deus. Fica com Deus. Beijos. Tchau.